Mais de 1000 anos antes de Cristo, perto da extremidade oriental do mar Mediterrâneo, havia uma cidade muito rica e poderosa que não tinha rival no mundo inteiro. Seu nome era Troia, e não existe ainda hoje cidade cuja fama lhe compare. A causa dessa fama tão duradoura foi uma guerra contada em um dos maiores poemas da humanidade, a Ilíada. Uma guerra que perdurou por mais de 10 anos e que até hoje encanta estudiosos do mundo inteiro. Se quiser refrescar a memória e se lembrar por um pouco de quem foram os troianos, basta se lembrar do acontecimento do passado que ficou conhecido como Cavalo de Troia, quando um exército inteiro se escondeu no interior de um enorme cavalo de madeira e adentrou em uma cidade ricamente protegida sem precisar lutar. Pois é, a cidade que sofreu esse ataque foi exatamente Troia, por isso o nome tão característico. O ponto é que, há algum tempo, cientistas disseram ter encontrado restos da antiga e lendária cidade de Troia, o que mexeu com o mundo de curiosos da época. Esse, portanto, é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no canal Mega Vídeo e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, além de apoiar o canal diretamente, você nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Imortalizada nos versos de um poeta cego, Troia é caracterizada por ser aquela de imponentes muralhas, lar dos troianos, domadores de cavalos, palco de uma sangrenta e grande batalha que se estendeu por 10 anos, ceifando a vida de milhares, tornando guerreiros em heróis e homens em mitos. Por muito tempo, acreditou-se que Troia fosse apenas uma lenda, mais uma de tantas outras que perfazem a mitologia grega. No entanto, homens determinados a provar que tal cidade realmente existiu, a descobriram no século XIX na Ásia Menor, onde hoje conhecemos como território da Turquia. Foram descobertas ruínas de uma cidade de altas muralhas com um inteligente modo de construção. Esse era o momento em que a lenda se tornava real. A cidade de Troia, tanto na mitologia quanto na realidade, fica localizada na Ásia Menor, Turquia, numa região chamada Troade. O local é reconhecido por esse nome até os dias de hoje, embora os turcos a chamem por outro nome, Nova Ilion. Acerca da dinastia troiana, a mitologia, fundamental nos estudos dessa região, nos conta que houveram apenas 4 reis de Troia. Dentro do interior de Troade está Teneia, muito importante nessa história. Diz a lenda que Teneia, na Grécia Antiga, foi fundada por troianos capturados pelo rei Agamenon de Micenas durante sua guerra com Troia nos séculos 12 ou 13 a.C. Essa guerra, inclusive, é a grande responsável por formar a história de Troia, uma cidade que existiu durante um período superior a 4.000 anos e que ficou conhecida como centro do mundo antigo. Atualmente, Troia, ou Nova Ilion, localiza-se em Çanakkale, na Turquia. Os resquícios da cidade podem inclusive ser visitados no Museu Pushkin, em Moscou, na Rússia. Esses foram levados por tropas soviéticas após o término da Segunda Guerra Mundial. Muito do que foi deixado são os destroços abandonados pelo famoso arqueólogo Schyman, ainda que para alguns o melhor termo que o caracteriza seja saqueador. Atualmente, um time internacional de cientistas e pesquisadores trazem a antiga cidade de Troia de volta à vida nas escavações. E um segundo time trava o que poderíamos considerar a Segunda Guerra de Troia nos tribunais da Rússia e da Alemanha para recuperar os tesouros roubados. A narrativa da Guerra de Troia é hoje conhecida principalmente através de 2 poemas atribuídos ao poeta grego Homero. As primeiras referências a Troia apareceram na literatura grega e latina. Homero mencionou-a em suas obras conhecidas como Ilíade e Odisseia. Com o passar dos anos, tornou-se o principal assunto temático no drama grego que contou sua história elaborada para muitas gerações. O autor narra o início do conflito e, embora tenham ocorrido 10 anos de guerra,
Homero narra ao longo do livro apenas o penúltimo e o último ano, ainda que alguns especialistas digam que fora apenas o último ano. Mas, curiosamente, na versão original da Ilíada, Homero não fala sobre a queda de Troia. Parte do desfecho da história é relatada na Odisseia, em outros poemas. Assim como Troia guarda seus segredos e mistérios, Homero também pertence a esse ciclo, pois ainda hoje se contesta a real existência do poeta. O historiador Heródoto de Alicarnasso dissera que Homero teria vivido no século IX a.C. No entanto, outros filósofos, historiadores e artistas como Hesíodo apontavam que o mesmo teria vivido no século VIII a.C. Entretanto, alguns acham que Homero pertence à própria lenda por trás do ciclo troiano, pois ainda há carência de fontes que comprovam sua existência. Por outro lado, Homero, mesmo que tenha existido, não fora o responsável por ter escrito os poemas. Afinal, todos dizem que ele era cego. Logo, foram seus discípulos que compilaram os versos declamados por seu mestre. De qualquer forma, acredita-se que a Ilíada e a Odisseia teriam sido escritas entre os séculos 9 e 7 a.C. Assim, se Homero realmente existiu, viveu nesse período. Na Idade do Bronze, Troia possuía um grande poder devido à sua posição estratégica entre a Europa e a Ásia. Entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo, Troia foi um importante centro cultural. Após a Guerra de 10 Anos que aconteceu na região, o local foi abandonado, algo que provavelmente ocorreu entre os anos 1100 e 700 a.C. Logo após isso, por volta de 700 a.C., colonizadores gregos começaram a ocupar Troas e rebatizaram-na de Nova Ilium, como também é conhecida hoje. Seguindo a ordem cronológica, Alexandre o Grande governou a área descoberta pelos arqueólogos no final do século VI a.C. Séculos depois, em 85 a.C., Troia caiu sob domínio do Império Romano e foi parcialmente repovoada pelo general Sula, até que, com a tomada de Constantinopla, Troia perdeu sua importância. Troia, ou Ilion, como quiser chamar, foi por um período bastante considerável o coração do mundo, algo como Jerusalém é atualmente para milhões de peregrinos cristãos, muçulmanos e judeus. Uma cidade sagrada, que atrai peregrinos pela fama de suas guerras e seus infortúnios, pela sombra de sua antiga santidade que ainda perdura. Sem abuso de linguagem, podemos afirmar que uma voz falando de suas colinas há 3.000 anos atrás enviou suas convicções para todo o antigo mundo e seus ecos ainda reverberam na era moderna. Com relação à descoberta da cidade, não é possível dizer que apenas uma pessoa foi responsável. Durante décadas, diversos arqueólogos estiveram envolvidos em procurar por seu lendário território. Em 1822, Charles McLaren encontrou as ruínas de Troia em uma zona muito específica de Troade, mas acabou abandonando o projeto. Talvez a mais significativa descoberta tenha sido feita por Heinrich Schliemann, que além de encontrar, escavou Troia por 3 vezes durante as décadas de 1870 e 1890. Até então, mesmo com os relatos de McLaren anos antes, considerava-se que Troia era apenas uma fábula, um mito. Mas Schliemann sempre acreditou em sua existência. Seguindo algumas descrições geográficas contidas na Ilíada de Homero, ele partiu para a Turquia, na época parte do território otomano. Foi lá que o pesquisador encontrou alguns tesouros da cidade, levando-os para a Alemanha. Algum tempo depois, como já dissemos, esse tesouro foi novamente saqueado por soldados soviéticos. A descoberta mais recente, que inclusive dá tema a esse vídeo, tem se mostrado a mais significativa de todas. Arqueólogos tinham uma ideia aproximada de onde a cidade poderia estar localizada. Porém, até o momento, não haviam provas tangíveis. No entanto, cientistas gregos encontraram restos de um assentamento de casas, muralhas, bem como joias, moedas
e vários túmulos que datam do século IV a.C. e que vai até a época romana, por volta de 150 a.C. A descoberta foi feita próxima à região de Teneia. Eles descobriram paredes cuidadosamente construídas, bem como pisos de barro, pedra e mármore. Também encontraram cerca de 200 moedas raras. Após a descoberta, o trabalho de escavação começou em 2013. A principal arqueóloga do projeto, Helena Korka, disse que as descobertas sugerem que os cidadãos de Teneia, que englobava a famosa Troia, foram incrivelmente ricos. Ela acrescentou ainda que a cidade estava localizada entre as cidades de Corinto e Argos. A cidade tinha figuras cerâmicas distintas com influências orientais, mantinha contatos com o Oriente e o Ocidente. Além disso, é fato que tinha também uma maneira de pensar própria, que, na medida do possível, ajudava a formar sua própria cultura, suas políticas, disse Helena Korka. Como as escavações irão continuar em anos futuros, a arqueóloga disse que mais detalhes sobre a cidade serão conhecidos em novos estudos. Durante a história, Troia foi destruída e reconstruída diversas vezes, até que os estudos apontam para 9 assentamentos diferentes, feitos uns sobre os outros. Talvez muitos outros níveis estejam ainda escondidos sob ela. Troia é uma das mais famosas cidades da antiguidade, incluindo os heróis Héctor, Aquiles e os gregos arcaicos. Essa história, envolvendo a Guerra dos 10 Anos de Troia, já foi contada em todos os idiomas. Cavalos de Troia, calcanhares de Aquiles e a Odisseia tornaram-se personagens frequentes em contos e poemas envolvendo a cultura grega. De Alexandre o Grande a Lord Byron, figuraram como inspiração dos grandes feitos de heroísmo e coragem com uma civilização diferenciada, a civilização grega.